Olá pessoal, aqui é o professor Luciano. Bora para mais uma aula de resolução de exercícios que nós fizemos em sala de aula nesta última semana. Nós estamos falando de fatoração de polinômios, então para quem esteve e ainda tem alguma dificuldade em aula vai poder rever, e aquele que não esteve na aula ou perdeu uma aula, alguma coisa, vai poder estar aí estudando e aprendendo também. Então sejam bem-vindos, espero que todos estejam bem e bora para a lousa. Bom, muito bem, vamos lá, vamos começar entendendo o que é a expressão algébrica e vamos fazer uma soma para obter uma fração algébrica equivalente, tá? Então, quando eu quero somar duas frações algébricas, o que eu tenho que fazer, então, é pegar os termos semelhantes, tá? Então, ó, x ao quadrado com alguma coisa que também tenha x ao quadrado, e nesse caso, 8x ao quadrado. E eu vou somar eles, então, ó, x ao quadrado mais 8x ao quadrado, tá? Agora, eu vou pegar termos semelhantes. Então, aqui, ó, nesse eu tenho o 7x. E aqui eu tenho menos o 5x. Então, eu vou somar eles, ó. 7x menos 5x. E, por fim, eu vou pegar os números, né? Os que não tem x, ó. Então, 10 e menos 12. Tranquilo? Agora, a gente sai somando tudo, né? Aqui vai dar, esses dois vão dar 9x ao quadrado. 7x menos 5x vai dar mais 2x. E mais 10 com menos 12 vai dar menos 2. Então, ficaria assim e eu teria uma expressão algébrica equivalente às outras duas que nós acabamos somando, ok? Vamos começar agora a ver os casos de fatoração, e o primeiro caso é fator comum em evidência. Nesse caso aqui, nós vamos olhar para as parcelas, eu já destaquei aqui, e verificar o que se repete nas duas parcelas. Então, aqui a gente vê que é o A e é o A. Então, a gente coloca esse termo em evidência. Abre um parênteses. O que sobrou ficará dentro do parênteses. Então, aqui nesse caso, sobrou o x, o mais e o outro y. Então, ó, x mais y. Mais nada tem que fazer. Transformamos a expressão algébrica em uma multiplicação. Tá ok? Vamos ver alguns exemplos que nós fizemos em sala de aula. Então, aqui eu tenho no exemplo A o 5 que se repete, então ele vai ficar em evidência. O que sobrou? O x mais o y, tá? Isso a gente coloca em parênteses, porque isso aqui é uma multiplicação. Fazendo a distributiva, a gente volta na expressão algébrica anterior. Bom, aqui ó, eu tenho o A que está se repetindo, né? E é sempre bom a gente colocar aqui o número 1, né? Para a gente saber que esse A foi multiplicado por 1 e multiplicar por 1 não altera em nada. Então, aqui eu coloco o A em evidência, abro parênteses e coloco dentro que sobrou 3 mais o 1. Tá ok? E aí eu tenho essa fatoração aqui. Esse caso C aqui, né, esse exemplo C, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e olhar sempre para o expoente que tem o menor valor. Então, no caso, o x ao quadrado. E aí, ele vai ser o nosso fator em evidência. Abro parênteses e agora, para a gente colocar os outros, a gente tem que pensar
numa propriedade da potenciação. Então, por exemplo, se eu tenho x ao quadrado, eu vou multiplicar por x ao quadrado, e aí eu conservo a base e somo os expoentes. Então, 2 mais 2 é igual a x à quarta. Então, o que eu preciso aqui dentro? Para voltar ao primeiro termo, é o x ao quadrado. Aí eu coloco mais, né? E vamos ver agora o x ao cubo. Mesma coisa, ó, eu tenho x ao quadrado, se eu multiplicar por x à primeira, né? Então, eu vou ter x2 mais 1, que é igual a x ao cubo. Então, agora eu preciso de apenas um x. Tudo bem? E para voltar no último termo, que justamente é o termo em evidência, nós precisamos apenas do 1, né? Porque ó, x ao quadrado vezes 1 vai ser o próprio x ao quadrado. Então, terminamos a nossa fatoração aqui dessa expressão algébrica. Mais dois exemplos. Então, aqui eu tenho o a em evidência. E esse aqui é o de menor expoente, então ele vai ficar como o nosso termo. E aqui, para voltar, como a gente fez lá, então a gente precisa de um a, né? Porque a vezes a vai dar a ao quadrado. Então, para voltar no primeiro termo, será isso. E o b, que ele não é comum às duas parcelas. E para voltar no último, eu preciso do 1. Tá ok? Que a vezes 1 vai dar a. Muito bem. Aqui na letra E, o que nós iremos fazer? Como eu tenho aqui 8 e 12, eu vou transformar o 8 em 2 vezes o 4, e vou colocar o x ao quadrado, mais 12, que eu posso transformar em 2 vezes 6, ok? E colocar o x. Muito bem, então a partir daqui, eu vejo que eu tenho o 2 em evidência, né? Então, tá aqui. E o x aqui, né? Também, só que eu vou considerar o x de menor grau, então 2x. O que sobrou? Sobrou aqui o 4, ok? E eu vou colocar um x, né? Porque para voltar o x ao quadrado daqui, eu preciso de um x aqui dentro. Mais o 6. Multiplicando isso aqui, 2x vezes 6, nós teremos o 12x. Então, letra F aqui, nós temos o y em evidência. Então, opa, abre um parênteses, né? E aí fica aqui dentro y mais 6. Olha que fácil, né? Tranquilo. Aqui, ó, nós temos o x em evidência. Vamos pegar aqui o de menor expoente, então x ao quadrado. Dentro do parênteses vai ficar 4. E aqui, ó, esse x aqui é o x ao cubo, porque quando somar os expoentes, volta ao 5, tá? E menos 7. Acabou, tá? Fazendo a distributiva, a gente volta nessa expressão. Aqui, ó, nós temos tanto o x como o y, e aí nós vamos pegar as menores unidades de cada um. Então, aqui, ó, nós vamos pegar um x e um y. Então, vai ficar xy. E aqui também é a mesma coisa. Abre o parênteses. Para voltar no x, preciso de mais um. E para voltar aqui, eu preciso de apenas um y. Então, fechou aí. Tá ok? Agora, nós vamos para o segundo caso, que é o agrupamento. Então, tá aí. Segundo caso de agrupamento, então agora eu vou... Tá vendo que eu tenho aqui 4 termos? E nessas duas parcelas aqui, eu vou agrupar porque eu tenho um x que repete. E depois vou agrupar essas duas aqui, que tem um y que se repete. Então, aqui vai ficar x em evidência e o que sobrou, a mais b. Aqui ficou o y em evidência, né? Então, mais y e sobrou o a mais b. Veja que quando fazemos isso, aparece a mais b nas duas parcelas. Então, eu posso também colocar em evidência e abrir um parênteses e colocar x mais y que sobrou fora dos parênteses. Acabou a nossa
fatoração por agrupamento. Vamos ver alguns exemplos que fizemos também em sala de aula. Nosso primeiro exemplo, eu tenho aqui 5AB mais AC e 5BD mais CD. Então, aqui eu tenho em comum o A, né? Coloco em evidência 5B mais C. E aqui eu também tenho o D, né? D de dado. Então, eu tenho 5B mais C. Olha aí, ó. Repetiu. Então, eu coloco em evidência 5B mais C. E o que sobrou? A mais o D. Tá tranquilo, hein? Fala a verdade. Espero que vocês estejam acompanhando. Aqui a letra B, ó. Eu posso agrupar esses dois porque se repetem o 7 e esses dois porque se repetem o A. Então, 7 em evidência, x mais y dentro do parênteses, mais A dentro do parênteses, x mais y, ok? Bom, aqui, ó, eu vou poder colocar em evidência esses dois termos, então, x mais y, e o que sobrou? 7 mais o A. Muito bem, que tranquilo, hein? Letra C, novamente vamos agrupar esses dois e esses dois, e vai ser sempre assim, gente. Então, ó, aqui fica em evidência o x, né? Se repete, e z mais w para dentro do parênteses. Aqui se repete o y, então, mais y, e z mais w dentro do parênteses. Aqui repetiu, então também vou deixar em evidência aqui z mais w e o que sobrou dentro do parênteses x mais y. Muito bom. Neste exemplo aqui, ó, nós temos, então, desse lado aqui, esse agrupamento, o n em evidência. Então, vou colocar aqui, ó, n, m mais 8 dentro do parênteses, que é o que sobra. Aqui, gente, nós temos que primeiro fazer um ajuste, né, ó. Pegar esse 24 e transformar em uma multiplicação que aparece o 3, né? Se a gente pegar o 24 dividido por 3 dá 8, então seria o quê? 3 vezes 8. Aí eu tenho agora o 3 em evidência nesse agrupamento. Então aqui eu vou copiar. E aqui eu vou colocar o 3 em evidência e dentro do parênteses o que sobrou? M mais o 8. Observe que repetiu aqui o m mais 8, então vou copiar novamente, deixando em evidência, e o que sobrou, n mais 3 dentro do parênteses. Show! Na letra E, já vou colocar aqui, ó, o x ao quadrado nesse agrupamento que eu faço, ó. Então, x ao quadrado, entre parênteses, x, né, porque aqui eu preciso de mais um para voltar no 3, menos 5. Muito bom. Aqui, ó, vou fazer o ajuste novamente, ó. Vou fazer aqui, ó. Esse 20 eu posso escrever como 4 vezes o 5. Olha aí, ó, que da hora. Então, em evidência vai ficar o 4, né, ó. Então, vai ficar mais 4, abre o parênteses, x menos 5. Só para aparecer isso aqui, ó. Olha que legal. X menos 5, vamos colocar em evidência, e dentro do parênteses, x ao quadrado mais 4. Tranquilo, né? Muito bom. Outro exercício que fizemos em sala de aula, ó. Então, ó, mesma coisa, eu vou colocar o x aqui em evidência, neste agrupamento. Então, x. Dentro do parênteses, o que sobrou? Para voltar aqui no x ao quadrado, preciso de um x. E mais o 2 que sobrou aqui. Nesse aqui, novamente, eu pego esse 10 aqui e eu posso escrever ele como 2 vezes o 5, ó, ok? E usar o 5 como termo em evidência. Então, vamos lá, ó, mais 5, abre parênteses, x mais 2. Olha que bonito. X mais 2 em evidência.
E sobrou o quê? X mais 5. Muito legal. Letra G. O que a gente vai fazer aqui? Coloque em evidência x ao quadrado, ó. X ao quadrado em evidência e sobrou x menos 1, né? Porque para voltar no x ao quadrado eu preciso multiplicar por 1. E para voltar no x ao cubo, eu preciso de x. Então, resolvi aqui. Bom, aqui, gente, o pessoal se confunde. Mas eu vou tentar te ajudar colocando um 1 aqui, ó. Tá vendo? 1 multiplicando x é a mesma coisa que x. Então, qual é o termo em evidência? É o 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 1. E vou abrir o parênteses e colocar o que sobrou. Sobrou isso, ó, x menos 1. Ok? Muito bem. Agora, talvez você fale assim, mas por que ficou x menos 1? Você não colocou 1 em evidência? Sim, mas para voltar nesse x menos 1 que está aqui, eu preciso de esse 1 aqui. Então, porque, ó, 1 vezes x vai dar x. E 1 vezes menos 1, que aqui é positivo, vai dar o menos 1 que eu preciso. Então, eu vou colocar ele em evidência, ó, x menos 1, que é o que repetiu, aqui e aqui. E o que sobrou, colocamos dentro do outro parênteses. Essa multiplicação fatorou, bonito, ficou show. Então, vou encerrar a aula por aqui, né? Senão vai ficar muito longa. E volto com a segunda parte dos outros exercícios que nós fizemos durante a semana. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.